Could you open the door? Why not? Do you know why? They put a chair behind it. Oh, okay. Who did? Who put a chair behind it? Barbie. A pessoa que ela está falando nas filmagens é sua mãe Bárbara. Há 6 anos, ela e seu marido Kenneth têm mantido a garotinha trancada em um armário por quase 24 horas por dia. E durante os seus raros minutos de liberdade, ela era torturada de maneiras imagináveis. As fotos da menina são angustiantes e horríveis, e seus ferimentos são tão graves que os médicos a compararam com uma vítima do Holocausto. Essa é a triste história da garota no armário. O que aconteceu com ela? E sua mãe foi responsabilizada pelos seus crimes? Senta e pega seu lanche que eu vou te contar. E aí, aqui é Gabriel Andes, está começando mais uma terça sombria. Já se inscreveu, né? Então ativa o sininho de notificação para não perder nenhum caso. Aqui tem vídeo longo toda terça e quinta. Que demais. Lauren nasceu em 12 de abril de 1993 no West Texas Medical Center. E assim que ela saiu do útero de sua mãe, Bárbara se afastou de seu bebê, porque ela já tinha decidido entregá-la para adoção. Bárbara não fazia ideia de quem fosse o pai e admitiu que durante a gravidez não tinha nenhuma ligação com a criança que nascia dentro do seu ventre. Sabrina seria a mãe dessa garotinha e já estava lá no hospital esperando pela criança de braços abertos. Pelos próximos 8 meses, ela e seu marido Bill criavam Lauren como se fosse deles, dava todo o carinho e dedicação. Até que ela foi tirada deles pela mãe biológica, que de repente decidiu ficar com sua filha de volta. E infelizmente, o advogado de Sabrina não assinou de forma adequada e correta a documentação, e isso acabou com todos os direitos que tinha sobre a criança. Então eles são forçados a entregar a pequena Lauren. O casal ficou arrasado, havia tantos planos para o futuro da menina, mas foram interrompidos. 8 anos depois, quando eles descobriram o que aconteceu com a filha que eles tanto desejavam, um crime tão cruel e bizarro que foi considerado o 3º pior caso de abuso de toda a história onde a criança sobreviveu. Ao passar o tempo, no próximo ano, era uma época de transição onde Lauren ia e voltava entre Bárbara e Sabrina, e de repente eles notaram marcas estranhas no corpo da criança. Manchas vermelhas, arranhões e lugares incomuns, e a menina chorava o tempo todo. Eles estavam suspeitando que alguma coisa ruim estaria acontecendo. Então Sabrina leva Lauren ao hospital para fazer um exame de agressão sexual, mas eles se recusaram. Ela tirou 45 fotos para documentar o que ela acreditava ser um abuso grave. Ela imediatamente faz uma petição no tribunal para impedir que Bárbara ficasse com a menina. Eles tinham medo do que pudesse acontecer com a pequena Lauren, temiam pela segurança dela. Fizeram tudo o que estava ao seu alcance para salvar o seu bebê do perigo. Mas em vez de levar o suspeito a sério, um juiz repreende eles, dizendo que eles estão causando um drama que poderia afetar Lauren pelo resto de sua vida. Acabou sendo completamente diferente do que deveria ser. Após 1 ano de batalha no tribunal, Lauren, já com 2 anos, foi devolvido a Bárbara. A partir desse momento, a sua vida nunca mais seria a mesma. Esta seria a última vez que ela veria a luz do dia por muito tempo. No começo, Bárbara negava roupas a Lauren, depois comida e até água. E quando a criança com fome chorava, ela colocava em um armário e colocou uma porta na frente. No dia que Lauren ficou grande o suficiente para empurrá-la, sua mãe começa a trancar a porta para a criança que tinha apenas 3 anos e continuou pelos próximos 5 anos. O armário se tornou sua cela de prisão. Lá dentro ela vivia, comia, era obrigada a fazer suas necessidades lá, mas não havia banheiro, tinha que respirar o ar poluído todos os dias. Seu corpo ficou tomado por feridas e manchas, queimaduras por ficar em cima de cobertores imundos. Era uma guerra que travava contra a sujeira todos os dias. Ela sobrevivia apenas com bolacha de sal e de vez em quando manteiga que os seus irmãos levavam escondidos para ela. Sim, Bárbara tinha 5 filhos de pais diferentes e por algum motivo nenhum dos outros filhos eram tratados dessa maneira. Já eu te conto mais detalhes do porquê.
A mãe de Lauren e o padrasto Kenny sempre cuspia nela e ficava provocando a criança indefesa. Eles colocavam pratos de macarrão com queijo na frente dela, deixava ela mastigar, mas obrigava a cuspir a comida. E nos poucos momentos que ela era liberada de sua prisão, ela passava por momentos muito piores que a solidão e a sujeira dentro do armário. Barbie e Kenny só deixavam ela sair para torturá-la, espancava ela com remo ou queimava com cigarros. E às vezes ela tirava ela para tomar banho. Nesses raros momentos, Barbie segurava a cabeça da menina embaixo da torneira e ria enquanto ela lutava para respirar. E o abuso não ficava somente nisso. Também abusavam sexualmente dela. Não importa o quanto ela implorava ou pedia, eles não paravam. Quando os pais não estavam usando Lauren para seus desejos perturbados e diabólicos, eles alugavam o corpo da pequena para outras pessoas, homens e mulheres, e deixavam eles fazer o que quisessem com a menina. Um deles usava uma máscara de palhaço enquanto a machucava. Música country era tocada no máximo volume enquanto a criança gritava por socorro, enquanto os abusos aconteciam de novo e de novo. E Lauren disse que até hoje não consegue ouvir essas músicas porque desencadeiam os flashes dos momentos horríveis que viveu. Barbie teve que ir ao tribunal explicar por que a criança nunca estava presente, porque a família notou a falta da menina. Ela dá todas as desculpas possíveis e o departamento de proteção à criança nunca foram verificar se estava tudo bem com a menina. Em junho de 2001, quando seu padrasto Kenny conta a um vizinho seu segredinho, ele a leva para dentro da casa móvel da família e a mulher Jenny Rivers pensa que ele vai abrir o armário e mostrar a ela um estoque de drogas. O motivo que Kenny contou para Jenny ainda não é muito claro, mas investigadores acreditam que era por vingança, porque ele acreditava que Barbie estava o traindo. Seja qual for o motivo, felizmente, porque Jenny liga imediatamente para a polícia logo bate na porta da casa móvel de Barbie e depois de 6 anos de sofrimento, o confinamento solitário e horrível de Lauren chega ao fim. O oficial Rush foi o primeiro a chegar. Gary McLean pergunta onde estava Lauren sem ter ideia que já havia passado por ela. Por causa da desnutrição e dos abusos que sofreu, ela realmente não parecia ter 8 anos. Segundo os médicos, ela tinha o tamanho de uma menina de 2 anos. Essa era a idade que ela tinha quando foi arrancada de sua mãe adotiva. Lauren estava muito frágil e pesava apenas 11 quilos. A equipe médica começou a injetar lentamente os nutrientes para o seu corpo magro. E o método que eles estavam usando era especificamente o que foi usado para as vítimas do Holocausto. O que mostra o ponto que chegou o corpo da pequena Lauren. Faminto e desnutrido, seu esôfago estava entupido com fibras de carpete, plástico e excrementos. Seus órgãos sexuais estavam mutilados por causa da violência prolongada e foi necessário fazer uma cirurgia externa para reparar todos os danos. E Lauren, agora livre, não sabia como usar o banheiro ou como segurar uma colher. Os mais simples atos não foram apresentados à menina. E a pobre menina nunca viu a luz do sol ou brincou com brinquedos. Mas de alguma maneira, apesar de toda a escuridão e sofrimento, a criança conseguiu sorrir quando os detetives tiraram sua foto. Ela passava por terapia rigorosamente para desfazer os anos de torturas e traumas que ela sofreu. Ela deveria ser minha mãe. Ela me tratou como um lixo. Ela deveria me amar e cuidar de mim, e me torturou, disse Lauren. E já eu te conto mais detalhes sobre isso. Barbie e Kenny são presos e acusados de lesão corporal à criança, mas o promotor público não apresentou nenhuma acusação de agressão sexual contra eles. Isso porque ele não queria traumatizar ainda mais Lauren, forçando ela a reviver todos aqueles momentos traumáticos. Em 2002, Barbara e Kenny são condenados e sentenciados à prisão perpétua no Texas, e os detalhes super perturbadores do caso viraram notícia no mundo inteiro. E depois de mais de uma década sem ver sua filha, os Kavanagh ficam chocados quando descobrem o que aconteceu com sua filha. E ainda mais doloroso quando eles percebem que os seus medos sobre o que aconteceria com ela se tornaram realidade. Sabrina e Bill readotaram Lauren.
apesar do longo caminho pela frente. Sabendo que tudo isso terá efeitos duradouros em sua saúde mental, Lauren agora tem uma família amorosa para cuidar dela, mas ainda assim ela sofre de ansiedade e excessos de raiva na escola e frequentemente se automutila na tentativa de bloquear as memórias e tenta achar uma solução nas drogas e no álcool. E aos 12 anos, Lauren novamente foi abusada por um parente próximo. Isso desencadeou uma enxurrada de depressão, fazendo com que ela tentasse acabar com sua vida em quase 30 vezes. Ela conhece outros sobreviventes que passaram por traumas parecidos e vê que não está sozinha. Ela aprende a viver novamente. Após o colegial, ela entra em uma faculdade local onde estuda psicologia e anseia se tornar uma conselheira infantil. E conforme o tempo passa, ela fala mais sobre tudo e aparece em vários programas e entrevistas como Dr. Phil, e se esforça para inspirar vítimas a não desistirem e lutar contra os demônios que os assombram. Apesar de toda a luta de Lauren contra os seus traumas, Lauren em 2018, com 25 anos na época, foi presa por 3 acusações de agressão sexual, uma menor de 14 anos que ela teria conhecido no Facebook. As acusações foram retiradas 1 ano depois e os promotores não disseram o porquê até hoje. Imagino que você, como eu, deve estar se perguntando por que Barbie fez isso com uma criança que ela lutou tanto para ter de volta. A desculpa para suas atitudes desprezíveis e grotescas é porque ela nunca realmente se relacionou com Lauren. Em uma entrevista ela disse que fechou a mente e não pensava nisso. Essa mulher é tão cruel para falar assim de sua própria filha. Mas enfim, ela será esquecida atrás das grades pelo resto de sua vida. Se inscreve no canal, não esquece de acionar o sininho de notificação para não perder nenhum caso. Maratona o playlist do canal que está aqui ou aqui. E até o próximo dia sombrio.